parentes em razão de uma relação matrimonial ou de união estável, mas não são seus parentes de sangue, falando em um linguajar mais coloquial. Beleza? Então essa turma não pode testemunhar, a não ser que esteja a partir do 4º grau. Até o 3º grau não pode, é vedado pelo código. Mas perceba como no código é feita uma leitura para verificar a situação de uma relação processual normal, convencional, a qual nós estamos vinculados na nossa realidade concreta. E vai haver uma relativização quanto a isso. O parágrafo 1º vai dizer o seguinte: para a prova de fatos que só elas conheçam, somente aquelas pessoas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere este artigo. Ou seja, se aquele fato é fundamental para a elucidação de uma determinada questão no processo, e se somente aquela pessoa conhece, o juiz pode, não quer dizer que ele é obrigado a tal, mas ele pode autorizar que se pegue o depoimento, o testemunho daquelas pessoas, mesmo quando há um impedimento específico. Então vamos imaginar, hipoteticamente, que uma menina de 10 anos de idade tenha sido testemunha de um fato e que só ela e mais ninguém teve acesso àquelas informações. Ora, o código diz que ela, em princípio, não pode ser testemunha. Mas, se só ela sabe daquelas informações, o juiz pode autorizar que ela venha a se manifestar. Mas é claro que, nesse contexto, o magistrado vai levar em conta a idade, o nível de conhecimento, as características específicas daquela pessoa, de maneira tal que o acesso à justiça não seja prejudicado se fazendo uma análise cega, baseada na premissa de que as manifestações daquela pessoa muito mais jovem, por exemplo, poderiam ser interpretadas no mesmo nível que um adulto. Percebam, a título de exemplo, que muitas vezes a criança ela tem uma percepção diferente da realidade. Muitas vezes, a depender da idade da criança, ela não consegue discernir concretamente, o que é realidade e o que é fantasia, o que é exagero e o que não é. Então, determinadas nuances não são perceptíveis da mesma maneira. Beleza? Pessoal, nós vamos ter ainda como elemento que fundamenta a construção dos elementos probatórios as perícias. De que se tratam as perícias? De que maneira se fundamentam as perícias? A perícia é uma análise feita por alguém que tem conhecimento técnico em determinada área do saber e que vai auxiliar o magistrado no momento dele julgar. O juiz entende de leis, entende de direito, mas ele não entende de todas as áreas do saber. Então, por exemplo, digamos que exista uma demanda judicial em que se esteja discutindo uma demarcação de terras. Há uma discussão sobre se uma determinada área pertence à fazenda de seu Zé ou de seu Augusto. E os dois estão litigando na justiça. O juiz não pode definir se aquela marcação está certa ou não. Ele não pode ir e dar a opinião dele. Não, ele tem que se basear em uma análise técnica. Então você vai ter que chamar um perito naquilo para fazer uma verificação, um topógrafo, um engenheiro agrimensor, por exemplo, para verificar concretamente
para verificar concretamente se as medidas alegadas por uma parte ou pela outra são efetivamente verdadeiras, certo? Você vai ter, nesse aspecto, a necessidade, você vai ter a necessidade de se utilizar de ferramentas de ordem técnica para fazer essa verificação, e com base nessa fundamentação de ordem técnica é que vai ser fundamentada a manifestação do magistrado. Não, Arnaldo, perceba, não necessariamente direito. O sujeito tem que ter formação em direito se ele for um perito criminal. Mas uma pessoa pode fazer uma perícia sem necessariamente ter um curso de direito. Não existe uma imposição nesse sentido. Você pode, por exemplo, pegar um sujeito que seja um médico legista que vai fazer a verificação de elementos cadavéricos. Não existe uma imposição específica nesse sentido. Você vai ter perícias de todas as ordens, de todos os tipos que você imaginar. Então, não necessariamente você vai ter uma vinculação à formação A, B ou C, certo? Vai depender muito do contexto. Mas essas perícias, como se fala de forma genérica, elas podem ser desde exames de maneira mais apurada, como, por exemplo, um exame de DNA para identificar uma paternidade, ou um exame cadavérico para se verificar em quais circunstâncias a pessoa faleceu, por exemplo, mas podem ser meras vistorias, que são verificações mais superficiais sobre o preenchimento de determinados requisitos. Então, por exemplo, quando você leva um carro para ser vistoriado no Detran, o que está sendo feito, na verdade, é uma perícia, mas é uma perícia na modalidade vistoria. A pessoa está analisando aqueles aspectos presentes em uma lista de itens necessários para que para que aquele veículo, no caso concreto, seja verificado se ele está em conformidade com o que prescreve a legislação, certo? Então, em resumo, a perícia vai ser utilizada no sentido de dar ferramentas concretas, materiais, para que o magistrado possa fundamentar e embasar a sua decisão. Beleza? A gente tem mais 2 pontos referentes à questão da perícia, que vão estar nos artigos 231 e 232 do Código. Aquele que se nega a submeter-se ao exame médico necessário não poderá aproveitar-se da sua recusa. E o 232 vai complementar esse. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia para obter com o exame. Certo? Então a gente tem, diante disso, a seguinte situação: ninguém é obrigado a submeter a um exame ou a uma perícia sem a sua concordância, sem a sua aquiescência, certo? Mas essa pessoa não pode se utilizar da recusa à realização de um exame para se beneficiar juridicamente disso. E, no caso de uma perícia determinada pelo magistrado, a pessoa que se recusa a fazê-la, ela tem todo o direito de se recusar, mas essa recusa pode servir para suprir a prova a que o magistrado pretendia obter. E aí reconhecer uma situação de fato, mesmo que ela não esteja devidamente comprovada. Exemplo concreto: um exame de DNA para que se verifique a paternidade em uma ação de investigação de paternidade. O sujeito diz: não, eu não quero fazer o exame de DNA porque eu acho que é uma vergonha, eu acho que é vexatório eu me submeter a uma situação como essa, eu não quero, eu me recuso a fazer. Ele tem o direito de não querer submeter o exame? Tem. Mas o magistrado pode, caso queira, presumir que a prova está consolidada
pelo fato dele não ter feito o exame. Então, o juiz pode entender que, bom, o senhor não quer fazer o exame, então, juridicamente, o senhor vai ser reconhecido como pai e responsável pela, pela criança ou pelo nascituro, pelo fato de que você está se recusando a fazer o exame. Ah, mas eu não sou pai. Não tem problema, o senhor faz o exame e comprova que o senhor não é, e imediatamente vai ser afastada a imputação da responsabilidade que vai ser reconhecida a partir desse momento. Ou seja, ninguém pode ser obrigado a submeter-se a um exame médico, a um exame pericial, mas desta recusa é perfeitamente possível que efeitos jurídicos surjam e que venham a causar impacto em relação a esse indivíduo. Beleza? Turma, com essa última abordagem, referente às provas dos negócios jurídicos, a gente fecha o nosso conteúdo regular. Como eu sinalizei para vocês, daqui a pouco deve estar disponibilizada a nossa atividade avaliativa e ela já vai estar disponível para vocês responderem. Nós vamos ter, em razão dela, o prazo de 48 horas. Eu tinha combinado com vocês, como a gente ia ter a nossa atividade regular de aula e depois a prova, e vocês estão em semana de prova, estão fazendo avaliações, não sei quantas, mas vocês possivelmente estão fazendo mais algumas avaliações essa semana. Vocês iam ter um tempo um pouco mais elástico para responder, certo? Então, hoje é o dia 9/6, vocês vão ter até o dia 11/6 à noite para responder a atividade avaliativa e me retornarem ela, certo? Alguns avisos preliminares para vocês e depois um pedido que eu quero fazer. Os avisos são que as atividades de PPAs, elas estão sendo corrigidas de forma gradual e, como eu já tinha falado no começo da nossa aula, eu vou fazer um pente fino ao longo dessa semana e já faço o lançamento de todas elas, certo? Para os colegas que por acaso não fizeram a primeira avaliação ou a ACA, fiquem atentos ao portal, porque a gente vai sinalizar as atividades que vão ser utilizadas como segunda chamada. Eu já apontei para vocês, alguns colegas já sinalizaram para mim, mas quem por acaso não fez a atividade avaliativa, fique atento ao mural, certo? Para você não perder o prazo para enviar as atividades. Até o final dessa semana eu vou estar sinalizando isso para as pessoas que efetivamente não fizeram alguma das avaliações, certo? Esses são os avisos de uma forma geral. Para fechar, eu queria fazer a vocês um pedido, que é de vocês compartilharem nos grupos de WhatsApp a informação de que está disponível no nosso portal a atividade de avaliação, certo? Nós temos cerca de 22 alunos, mais ou menos, e a gente tem 13 pessoas assistindo esta aula. Então, eu queria pedir a vocês que compartilhassem com os colegas que vocês sabem que fazem parte de nossa turma, mas que por acaso não estejam assistindo, certo? Para que essas pessoas não deixem de fazer a atividade avaliativa. Isso vai ser extremamente importante para a gente fechar o semestre com tranquilidade, sem intercorrências. Então, eu queria que vocês compartilhassem com os demais colegas, principalmente aqueles colegas que não estão nessa aula. Você pode clicar no ícone das pessoas e você vê o nome dos colegas que estão acompanhando nossa aula. Vocês sinalizarem para eles sobre a existência dessa avaliação e indicá-los a realizarem ela. Beleza, pessoal? Então, deixa eu verificar só uma coisinha aqui. Se já está disponibilizada. Pronto, turma. Já está disponibilizada a AV3
Ela, como eu falei para vocês, ela vai ser está disponibilizada agora e vocês podem respondê-la até o dia 11 de junho à noite, certo? Então seja previdente, aproveite que você já está com sangue quente, já comece a responder sua avaliação. Vai ser no mesmo modelo das nossas outras avaliações, com questões objetivas. Vão ser 10 questões para vocês responderem, somente com os assuntos da segunda unidade. Certo, pessoal? Então, boa sorte para vocês, tudo de bom, viu? Foi um período excelente esse, apesar do afastamento social, esse período das nossas aulas. Eu desejo muito sucesso na caminhada acadêmica de vocês e com fé em Deus a gente retorna e com fé em Deus a gente tornará a se encontrar mais para frente ao longo do nosso curso. Beleza? Tudo de bom a vocês. Obrigado pela participação, pelas contribuições, pelos momentos de descontração. Que Deus os abençoe e que vocês possam colher frutos maravilhosos dessa nossa caminhada. Beleza? E mais o que precisarem, sinalizem para mim no Google Classroom, que a gente vai trocando essas informações. Beleza? Um abraço, turma. Tudo de bom.